Olá a todos, professor Eduardo Lama falando com vocês. Vamos trabalhar um pouquinho da anatomia da mama, irrigação vascular, drenagem linfática e inervação. A mama, como é bem sabido, é um órgão comum tanto ao sexo masculino como ao feminino. Evidentemente, mais desenvolvida no sexo feminino e passa a ter uma composição externa formada de pele e internamente por glândulas e tecido fibroso. Então, praticamente, a mama passa a ser uma organização fibroglandular, tá? Onde nós encontramos internamente lóbulos mamários, que em situações de atividade hormonal, especialmente da prolactina e da ocitocina, há então a produção e a secreção desse leite, sendo transportados através de ductos lactíferos, alcançando regiões dilatadas, denominadas seios lactíferos, até o seu destino final na organização da mama, que é a papila mamária, tá? Ladeada por uma formação arredondada circunferencial, denominada areola. Essa imagem em perspectiva, né, uma imagem em visão lateral, é possível a gente conseguir identificar a sua organização mais externa, praticamente formada de pele, e a sua organização interna, contendo o tecido adiposo, muito bem distribuído no interior da mama, os lóbulos mamários, assim como os seus ductos que conduzem leite, os ductos lactíferos, os seios lactíferos, até alcançar a papila mamária. Percebam que a região mais posterior aos lóbulos mamários é uma região formada de tecido adiposo, que passa a ser chamado de espaço retromamário, tá? E esse espaço retromamário, constituído de tecido adiposo, ele fica um pouco mais anterior em relação aos tecidos conjuntivos de revestimento muscular. No caso, a fáscia de recobrimento do músculo peitoral maior. Então, aqui nós temos o músculo peitoral maior e, um pouco mais profundamente, a musculatura peitoral menor. A maioria dos livros de anatomia, né, da literatura anatômica, descreve que a mama ela está localizada na região do tórax, praticamente sendo identificada no intervalo entre a segunda costela e a sexta costela. Essa imagem ela mostra para nós panoramicamente a mama, né, formada por seu tecido fibroglandular localizado sobre a musculatura peitoral e uma projeção mais lateralizada da mama chamada de processo axilar. Então, o processo axilar também é composição de tecido fibroglandular, também é mama, mas com uma extensão que fica localizado praticamente na região mais anterior do triângulo axilar. É importante destacar que a mama ela é reconhecida pelos seus quadrantes, tá? E numa descrição que normalmente é americana, né, onde eles colocam a posição de 6 horas, a posição de 12 horas, né, 3 horas e 9 horas, justamente para poder enquadrar a mama nessa divisão em quadrantes. Então, nós temos o quadrante externo, o quadrante interno, o quadrante superior e o quadrante inferior, dessa forma, identificando por quadrante superior medial, quadrante inferior medial, quadrante inferior lateral, quadrante superior lateral. Isso é importante de ser identificado quando nós abordarmos não só a vascularização, como também a drenagem linfática. A ligação arterial da mama ela é bastante complexa, partindo do princípio de que existem duas artérias que vão irrigar essa mama de acordo com seus quadrantes. O quadrante mais interno e o quadrante mais externo. Este é o quadrante mais interno, envolvendo tanto a porção superior quanto a porção inferior, e esse aqui é o quadrante mais externo, envolvendo também a porção superior e a porção inferior. Essas duas artérias, na verdade, elas são ramos da mesma artéria, que é a artéria principal, a artéria subclávia. Então, a artéria subclávia, praticamente, ela vai formar as duas principais artérias, que através dos seus ramos vão estar irrigando a mama. A artéria subclávia forma um ramo inferior, chamado de artéria torácica interna, e através dos ramos da artéria torácica interna, nesse caso destacados por ramos mamários mediais, esses ramos irrigarão o quadrante medial, ou seja, o quadrante superior medial e o quadrante inferior medial.
A própria artéria subclávia forma um ramo um pouco mais lateralizado, chamado de artéria torácica lateral. E essa artéria torácica lateral formará ramos, chamados ramos mamários laterais, que irrigarão a porção superior lateral da mama. A porção inferior lateral da mama, praticamente, ela vai ser formada por ramos da artéria intercostal posterior, chamado de ramos mamários laterais, dos ramos cutâneos laterais das artérias intercostais posteriores. Tá? Aqui nós temos uma imagem em paralelo para mostrar justamente a artéria intercostal posterior. Então nós temos a parte torácica da artéria aorta. Essa artéria aorta formará a artéria intercostal posterior e através dos ramos mamários laterais, dos ramos cutâneos laterais, nós teremos a irrigação praticamente se distribuindo pelo quadrante inferior lateral da mama. Então, numa imagem mais geral, né, extraída do livro do Netter, nós temos a artéria subclávia. Essa artéria subclávia formando, então, a artéria torácica interna, e perceba a projeção da artéria torácica interna praticamente passando, né, paralelamente ao osso externo, considerando a artéria torácica interna direita, e os seus ramos mediais mamários se distribuindo pelo quadrante medial, superior e inferior. E aqui a projeção da artéria torácica lateral, formando os seus ramos laterais, que irrigarão a porção superior lateral da mama, o quadrante superior lateral da mama. A drenagem venosa, ela segue o mesmo raciocínio da distribuição arterial. Então nós temos veias mediais, não praticamente, então, ramos perfurantes mediais mamários, que drenarão para a veia torácica interna, e essa veia torácica interna drenará para a veia subclávia. A veia torácica lateral, através dos seus ramos mamários laterais, as suas veias tributárias mamárias laterais, drenarão da porção superior lateral em direção à veia torácica interna, e essa veia torácica lateral, tá? A veia torácica lateral. E a veia torácica lateral drenará para a veia axilar, e a veia axilar drenará para a veia subclávia. O sangue da veia subclávia se une com o sangue da veia jugular interna, que desemboca na veia braquiocefálica. No caso, a gente está considerando do lado direito, então veia braquiocefálica direita. Tá? E o sangue drenado do quadrante inferior lateral, praticamente ele vai ser feito através da drenagem das veias, né, que já foram consideradas, as veias que são, na verdade, o raciocínio, na verdade, é o mesmo em relação às artérias, né, que praticamente são as veias intercostais posteriores, e essas veias intercostais posteriores, elas vão drenar, né, futuramente para esse sistema venoso, né, que desembocará ao nível da veia cava superior. Tá? É importante destacar que a drenagem linfática mamária, ela é importante de ser estudada, especialmente quando se foca no estudo da disseminação tumoral via sistema linfático. Tá? Então, nós temos um tumor praticamente de uma origem primária, né, no caso, na mama, e que essas células tumorais elas podem ganhar a via tanto hematológica quanto a via linfática e se disseminar até alcançar outros órgãos, formando, então, metástases. Na distribuição da drenagem linfática mamária, da circulação linfática mamária, é importante sempre estar considerando os linfonodos e o sentido da drenagem ao qual essa mama terá a linfa circulante. Tá? Então, nós vamos encontrar vários capilares linfáticos que drenam da porção medial ou do quadrante medial, tanto superior quanto inferior da mama, que vai na direção de linfonodos paraexternais. Então, esses pequenos linfonodos que ficam distribuídos paralelamente ao osso externo recebem a linfa através desses capilares aferentes, né? Recebem dos capilares aferentes e, a partir de capilares eferentes, esses linfonodos encaminham a linfa
para o tronco broncomediastinal, e esse tronco broncomediastinal levará, no caso, para o lado direito, em direção ao ducto linfático direito. Lembrem que o ducto linfático direito ele tem uma desembocadura na região do ângulo venoso, no caso, o ângulo venoso direito, que passa a ser a área angulada formada entre a veia jugular interna e a veia subclávia direita, até essa linfa ser lançada no sistema venoso. Tá? A linfa drenada da porção lateral, especialmente do quadrante superior externo, ela vai ser feita diretamente para os linfonodos que são axilares. E esses linfonodos axilares, eles ainda vão ser subdivididos, né? Nós vamos ter linfonodos que são anteriores, linfonodos centrais e linfonodos umerais. Tá? Então, os capilares linfáticos aferentes encaminham a linfa drenada desse plexo, na verdade, linfático subareolar, né? Ou seja, abaixo da areola, encaminhando a linfa na direção, primeiramente, dos linfonodos peitorais, considerados linfonodos peitorais anteriores, e que distribuem essa linfa para linfonodos umerais e para linfonodos centrais. Dos linfonodos centrais, a linfa vai ser levada diretamente para linfonodos apicais, e esses linfonodos apicais levarão para o tronco subclávio. O tronco subclávio passa a ser o canal único de drenagem do membro superior e da região da mama, levando a linfa diretamente para o ducto linfático direito. Se a gente considerar o lado esquerdo, o raciocínio ele vai ser o mesmo, porém, quando a linfa for levada por esses capilares, né, partindo dos linfonodos axilares, a linfa será desembocada no tronco subclávio esquerdo, e o tronco subclávio esquerdo drenará para o ducto torácico. Tá? Então, tanto o ducto linfático direito quanto o ducto torácico levarão a linfa para o ângulo venoso, ducto linfático direito para o ângulo venoso direito, e o tronco e a linfa, né, do ducto torácico vai ser levada para o ângulo venoso esquerdo, mas desembocando então no sistema venoso. É possível também que a linfa da mama ela possa ascender e circular também por linfonodos supraclaviculares e linfonodos considerados infraclaviculares. Aí o sentido da linfa ele passa a seguir a partir então desses linfonodos, drenando para o tronco jugular, e o tronco jugular levando para os ductos principais. No caso do lado direito, o ducto linfático direito, e para o lado esquerdo, o ducto torácico. Aqui uma imagem esquemática para mostrar exatamente o sentido dessa distribuição da linfa, né? Então, a linfa drenada para os linfonodos axilares, isso significa dizer, então, que o principal foco de metástase de células tumorais advindas da mama passa a ser para os linfonodos axilares. Então, nós temos essas células tumorais disseminadas ao nível dos linfonodos axilares. Bom, então o sentido normal da linfa, drenando para os linfonodos axilares, seguindo para os linfonodos centrais, linfonodos apicais, tronco subclávio, até chegar no ducto linfático direito. E o sentido mais medial, drenando para os linfonodos paraesternais, e os paraesternais para o tronco broncomediastinal, e o tronco broncomediastinal levando para o ducto linfático direito, considerando a imagem sendo direita. Se for do lado esquerdo, nós vamos ter o ducto torácico. Tá? Um detalhe importante é que os linfonodos paraesternais, eles mantêm uma comunicação íntima entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, a mama, ela apresenta canais linfáticos, capilares linfáticos que drenam para os linfonodos paraesternais direitos e que seguiriam pelo tronco broncomediastinal na direção do ducto linfático direito, mas parte dessa linfa ela é compartilhada, ela é encaminhada para os linfonodos paraesternais do lado contralateral. E isso mostra uma eficiência ou um sistema colateral de drenagem linfática. É interessante pensar dessa forma, porque caso haja uma remoção dos linfonodos axilares em decorrência de uma mastectomia total, né, retirada da musculatura mamária, dos linfonodos, há possibilidade sim de drenagem linfática, mas para o lado contralateral.
Tá? Então ele drena para o lado contralateral e essa linfa, então, é drenada e encaminhada para o tronco broncomediastinal contralateral, para que depois ele alcance, então, o ducto torácico, se a gente considerar a drenagem da mama direita. Se a gente considerar a drenagem da mama esquerda, essa linfa, então, da mama seguirá para o lado contralateral e seguirá na direção do ducto linfático direito. Tá? A inervação da mama, ela praticamente vai ser feita por nervos intercostais. Tá? Então, nós temos aqui a formação de um nervo intercostal, na verdade, o ramo anterior do nervo intercostal, que se distribuirá e formará ramos cutâneos laterais. E a partir desses ramos cutâneos laterais é que nós vamos ter a inervação da mama. Então, aqui o nervo cutâneo lateral, que formará um ramo anterior, tá? Esse ramo anterior se projetará e fará a inervação cutânea da pele da mama, permitindo então a percepção do tato, temperatura e até de estímulos dolorosos na região da mama. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês e a gente continua nossas discussões no laboratório morfofuncional. Até lá!